Segunda-feira, 15 de junho de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondoniaalvivo.com, que leva a partir desse instante o nosso esporte.com. Esporte.com, programa de esportes, que traz sempre um bate-papo bem legal nas segundas, quartas e sextas-feiras. E hoje nós vamos bater um papo com ele, o jovem professor Luiz André, ele que é preparador físico, já teve passagem ali pela equipe do Avaí Futebol Clube, do Rondoniense, também teve uma passagem no Esporte Clube Gêmeos. Jovem, 25 anos, completado agora há pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro professor, tudo bom? Ô Luiz, meu xará, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você, para os amigos que vão assistir, né? Que está assistindo o programa. Sempre feliz em conversar com você, uma pessoa que eu admiro muito e tem grandes histórias aí do nosso futebol para contar, né? E conta diariamente aí nas suas redes sociais, no seu blog e no programa esporte.com. Muito feliz pelo convite, muito feliz por participar aqui contigo, viu? Pois é, e hoje nós temos aqui ao lado, né, o outro também, gente finíssima, o garoto dos olhos verdes, gosto sempre de brincar com ele, o Santista, aliás, Santista porque cobre a equipe do Santos, jornalista Vanderlei Correia. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, né, Vanderlei? Boa madrugada também, Luiz. Tudo bem com você? Tudo bem. Tá frio, Luiz... tá frio? Tá frio. Tá 18 graus. Hoje foi a máxima, mas já Meu Deus. Agora estamos aí com uns 16, 15, vai dar uma mais friadinha de noite. Hoje, Luiz ao quadrado, né? Luiz ao Carlos quadrado. Pereira e professor Luiz André aí, eu tô no meio de dois Luiz hoje. Tudo bem com vocês por aí? Como é que foi o final de semana? Tudo bem, né? Tudo bem, Vanderlei, tudo bem. Continua essa luta aí da pandemia, né? Essa luta contra o coronavírus, que aqui, infelizmente, aqui em Rondônia, e principalmente em Porto Velho, a coisa não melhorou, Vanderlei. Não melhorou. No Brasil, aí mesmo em São Paulo, eu acho que já tem uma pequena abertura. O Campeonato Carioca deve começar, né, Vanderlei? Nessa semana. Mas por aqui a coisa não anda muito legal em termos de coronavírus. Ainda, né, no Brasil, ainda está batendo todos os recordes ainda, e mesmo assim já estão com vários planos aí, a volta do futebol, os clubes de São Paulo também devem reiniciar os treinamentos nessa semana agora, estão só aguardando um ok aí das autoridades sanitárias, né, e governo do estado. Eu acredito até que vão liberar já para esses treinamentos e tal, vamos testar todo mundo, então vai ser aquela semana de testes, aquela coisa, e treinos, né, para ver como é que são os treinos. Então, voltando dos treinamentos agora, é possível que daqui 15 a 20 dias aí a bola volte a rolar também por aqui, com portões fechados, a exemplo de La Liga, né, Campeonato Espanhol, que já começou também, teve vitória do Real Madrid nesse final de semana por 3-1 diante do Eibar, né? Teve do Barcelona. Vitória do Barcelona, campeonato alemão pegando fogo já tendo jogos importantíssimos já também, né? Na semana que vem já volta a Premier League, que é o campeonato inglês. Ou seja, mas eles estão num estágio mais avançado, né? O velho mundo, os países lá estão num estágio mais avançado e mais tranquilos. Não sei aqui se já está preparado para isso ainda, né? Mas vamos aguardar o que acontece aí durante essa semana, se vão ter novidade. Pois é, e aí eu já mando aqui a primeira pergunta para o nosso amigo Luiz André, com relação justamente, a gente pode até partir dessa coisa, dessa pandemia, um vírus, uma coisa fora do comum, e aí com essa parada toda, acho que a primeira pergunta já cabe para o Luiz na seguinte questão. O Vanderlei falou que aí volta os treinos, seria uma nova pré-temporada, Luiz? Se realmente voltar, por exemplo, o nosso volta em novembro, o nosso campeonato, em Rondônia. O Campeonato Paulista, como ele falou, deve estar abrindo agora, o Carioca também. E aí, se esses 15 dias que o Vanderlei fala, dá para aguentar o tranco? Na verdade, eles vão passar por uma situação nova, né? Esse dia eu tive conversando com o professor Antônio Carlos Melo, né, que é o preparador físico do Palmeiras. A gente mantém contato aí direto, assim como o Flávio Grava, que é filho do Joaquim Grava,
que foi por 10 anos preparador físico do Corinthians. Então é uma situação para eles completamente nova, né? Um período de inatividade aí de 3 meses, 90 dias sem jogo. A gente sabe que a fisiologia fala que a gente entra num período de 6 semanas sem alguma atividade física de alta intensidade, né? Principalmente para atleta, para jogador. O destreinamento é muito grande, então esse período de 15 dias é pouco para recuperar o atleta, não só na parte física, né, de performance, mas também na parte de saúde, né? Então, a gente sempre fala, se a gente treinar demais, a gente lesiona. Se a gente treinar pouco, a gente lesiona. Então, a gente tem que sempre andar naquele meio termo para atingir a performance. Porém, eu acredito que eles têm um aparato muito grande de tecnologia, de grandes profissionais, eles não estão ali à toa, eles batalharam muito para chegar ali, tem alto nível de conhecimento, né, e todo o seu departamento médico ali, fisiológico, né, de preparação física, vai conseguir desempenhar um grande trabalho. Porém, 15 dias é pouco, né, mas a gente sabe que tem muitos contratos aí de televisão para se cumprir, enfim, são muitas coisas por trás do jogo, infelizmente tem que passar por isso, né? Foi até bom você falar da questão do Nelo, porque o próprio Palmeiras, por meio do Nelo e as outras equipes aí, vem fazendo um trabalho assim bem primário assim, né, de acompanhamento dos atletas em casa, monitoramento para o atleta não comer demais, não perder, para não perder no sentido de perda de massa muscular e pelo contrário também, né, de ganho de massa gordurosa também, porque isso aí pesa depois, né? Jogadores, eu estava até assistindo a transmissão do Real Madrid nesse final de semana, o Hazard, que é um dos melhores jogadores aí, camisinha 10 que era ali do Chelsea, agora está no Real Madrid, voltou 6 quilos acima do peso porque é muito chocolate, o cara gosta de chocolate e tal, e é complicado você em casa, você ainda mais atleta, né? E o cara tá acostumado a comer bem, mas só que ele queima muito, e ali o cara não tá queimando a mesma coisa, né? Então, as equipes acho que vem fazendo já uma preparação, mas mesmo assim vai começar a valer a hora que for para campo, né? A hora que começar a correr no gramado mesmo, é isso que vai fazer com que o jogador volte pro ritmo. E o ritmo mesmo é só com a bola, né, professor? Na verdade, a gente fala muito sobre a especificidade da modalidade, né? O futebol, quanto mais específico você conseguir treinar dentro do jogo, melhor. Em casa, a gente não consegue, infelizmente, ter muito contato com a bola, ter aquele confronto de 1 contra 1, 2 contra 2, 6 contra 6, enfim, conforme seja o treinamento. A gente não tem um gasto energético muito alto, a gente consegue fazer algumas atividades funcionais, né, ali com o peso do corpo, com quem tem aparato de tecnologia, consegue fazer um trabalho específico. É a mesma coisa que eu pegar um atleta e ficar com ele durante 12 meses numa academia. Ele não vai ser a mesma coisa ele treinar num campo de futebol, né, ele ter ali o contato com a bola direto, ter aquela intensidade de jogo que requer muito, né, através dos jogos. Então, é completamente diferente essa visão de treinar em casa, né? Eu espero que não vire tendência, né? Isso seja apenas um momento, né? Porque assim, a gente sabe que o jogador precisa estar o tempo todo em contato com a bola. Entra até uma parte que eu gosto de falar muito, que é a questão psicológica, né? O atleta se sente mais motivado quando você está no meio de seus companheiros, no meio do treinamento ali, em contato com a bola constante. Então, entre muitos fatores aí, não só físico, técnico, mas também mental. Eu ia falar dessa do psicológico. Até porque, além da demora, vamos dizer, 90 dias por aí, sem treinar, como é o caso do atleta aí com 6 quilos, quer dizer que eu também estou voltando com 6 quilos a mais, tá certo? Mas não sou atleta de nada. Aí tem essa coisa também, porque mesmo quando os caras passam aquele mês de férias e vai para pré-temporada, a gente sabe que os atletas vão bater a bolinha também, né, Vanderlei? Tem aqueles jogos de final de ano, mas agora é diferente. Agora é diferente. Não teve bola nenhuma. Aí, como o Luiz disse, aí tem essa parte do psicológico também, até porque pelo problema da doença, que a doença é terrível, terrível. E aí também, isso aí também influencia como é que se diz, a parte física piorar ainda mais, né, Luiz?
Na verdade, o nosso sistema nervoso central, né, a nossa cabeça, manda praticamente em todas as funções do nosso corpo, né? Se a gente não tiver uma cabeça completamente bem estruturada, por isso a importância hoje de um psicólogo dentro do clube de futebol, é importante hoje na categoria de base ter uns assistentes sociais, para você conseguir formar um atleta, para você conseguir formar realmente um jogador, para que ele consiga desempenhar a função dele, não só do jogo, mas também a cobrança que eles vivem diariamente é muito grande, né? Então, se você não tiver um controle mental, automaticamente vai afetar todo o seu corpo. E é interessante a gente falar sobre isso, o Luiz e Vanderlei. Eles vão passar por uma situação que a gente passa aqui em Rondônia sempre, né? O que acontece? Nosso campeonato aqui é 3 meses, vamos botar aí de 3 meses. Então, são 90 dias de atividade. E o restante do ano, os atletas estão todo mundo parado, eles não estão treinando, eles estão jogando amador, que não é a mesma coisa de você jogar profissional. Ou seja, o fator de treinamento é muito grande. Então, é igual eu estava conversando com o Leleco esses dias. Falei, cara, a gente tem que ser muito, a gente é muito guerreiro, a gente é muito bom no que a gente faz, a gente tem que saber muito, porque você pegar um atleta com 9 meses sem atividade, não é para qualquer um, tem que ter conhecimento, porque a chance da gente estourar um jogador nesse período é muito grande. E é exatamente isso que eles vão passar. Né? Porém, a gente sabe que eles têm ali um aparato muito grande, equipes de futebol de alto nível ali tem quatro preparadores físicos, né? Então tem cada um para uma função, um só para treinamento de força, um só para transição, um só para treinamento metabólico. Aqui a gente é um preparador físico para fazer tudo. Né? Então, assim, a gente tem que valorizar um pouco o nosso trabalho aqui também e entender que eles vão passar um pouco pelo que a gente já passa aqui já, não só aqui, mas em grande parte do Brasil aí, no calendário do futebol brasileiro. Né? Para uns tem muito, para outros tem pouco. A gente não tem aquele meio termo, mas faz parte da profissão. Esse é o nosso esporte.com, hoje, 15 de junho de 2020, meu caro Vanderlei Corrêa. Vamos também falar um pouquinho de base. Pode fazer uma pergunta aí para o homem, que ele é craque justamente na parte base. Você elabora aí uma pergunta para o nosso Luiz André. Ô, professor, me fala uma coisa. Hoje você tem muitas escolinhas de futebol, né? E você sabe que você tem escolinhas e tem escolinhas, né? Eu até estava entrevistando esses dias um ex-atleta, ele disse que tinha uma escolinha, e ele estava falando da preparação física. Você quer queira ou não, chega um menino lá de 10 anos, 11 anos, não sei o quê, parece que é simplesmente jogar bola e correr, e não é. Você tem que trabalhar também. Agora, como que é feita essa diferenciação? Porque você também não pode pegar pesado na preparação física com uma criança, né? Com 12 anos, 11 anos ali. Claro que isso é feito, mas como que é essa dosagem aí? Até que ponto não é exagerado, não comete um overtraining ali? Porque dificilmente lesiona, mas acaba lesionando também, né? Uma criança também, né? Na verdade, esse tema, quando a gente toca no assunto de futebol de base, de escolinha, né, é um assunto que eu gosto de falar muito, eu gosto de comentar muito sobre isso, porque eu trabalhei um bom período em escolinha, e eu sempre costumo diferenciar a escolinha de base de clube, né? Mas, independente de escolinha ou base, a gente tem que sempre respeitar não só a individualidade biológica do atleta, mas a gente tem que saber, por isso que eu falo, quando trabalha com base, a gente tem que ter um conhecimento muito grande para trabalhar na formação da criança. A gente tem que saber o aspecto maturacional da criança, a gente tem que saber a forma que a criança ela foi criada, a gente tem que ter todo esse trabalho por trás. Então, ali, de 6 a 11 anos, a gente tem que trabalhar muito a parte de iniciação, né, uma parte que a gente vai cobrar menos do atleta, vai tentar colocar menos trabalhos físicos, deixar ele com muito contato com a bola mesmo, através de jogos. Ele tem que experimentar várias situações. Dos 11 aos 15 anos já é uma parte mais de formação. Ali você começa a formar o atleta. Ali você começa a implementar fundamentos, ali você começa a implementar jogos que ele vai entender que ele tem que perder, às vezes ele vai ter que perder, que ele tem que entender que às vezes ele vai ter que ficar no banco de reserva, né? Aí, aos 15 anos você já começa a aplicar um pouco mais um trabalho neuromuscular, um trabalho de força, vamos colocar bem assim. Claro, dosando bem a carga de trabalho, dosando bem os movimentos. Porque o que acontece aqui, Vanderlei? A gente não tem uma biomecânica, a gente fala, um padrão de movimento correto, né? A gente não é acostumado, e isso não é estimulado na escola. Por exemplo, eu estava conversando com um preparador físico, o William, que trabalhou no Rondoniense, em 2017, ele está no Japão. E lá no Japão, os alunos na escola, eles já fazem a biomecânica, já sabe fazer um agachamento, já sabe fazer um afundo.
Então, assim, quando você chega num campeonato, numa categoria de base, uma escolinha, a gente não sabe, até mesmo profissional. Eu já peguei muito atleta profissional que não sabe fazer um agachamento, né, que tem vários problemas biomecânicos. Então, isso tudo é trabalhado na iniciação, tudo é trabalhado na base, na infância da criança. Ali é o momento da gente saber aplicar isso. Então, assim, dos 11 a 15 anos a gente faz a parte da formação, dos 15 a 17 anos já começa um pouco mais de especialização. Ali a gente começa a colocar o atleta na posição que ele quer jogar, começa a colocar mais carga de trabalho, começa a aumentar um pouco o peso, porque a gente sabe que futebol não é só correr, né? Hoje a parte física ela é fundamental e a parte muscular principalmente. Então, Luiz, quando você fala dos 11 aos 15, né? Eu te pergunto, o ideal seria, porque a gente fala muito em sub-13, sub-17, por isso fala mais em números ímpares, né? O sub-13, por exemplo, seria o ideal para você já tentar formar um atleta. O que eu quero dizer? O sub-13 pode disputar um sub-18, um sub-13? Contra um sub-18? Sim, o contra, ou então chegar já num time assim, porque tem um super dotado, né? É aqueles que, como o Vanderlei disse, não é só correr, né, Vanderlei? Não é só entrar em campo e correr. Mas tem uns que têm a mente também acima do normal. A gente chama de maturação somática, isso aí na literatura fala muito sobre maturação somática. Eu vou te dar um exemplo bem aqui. Isso foi até um curso que eu fiz esses dias sobre futebol de base, e lá ele dava um exemplo sobre você vai numa peneira, e aí Sim. Lá tem um zagueiro de 1,80 m e um zagueiro da mesma posição, só que ele tem 1,68 m, um exemplo. Geralmente na peneira o clube vai escolher o mais alto, né? E o mais baixo não, e às vezes o mais baixo é mais técnico do que o mais alto. Só que quando você leva o mais alto, ele não vai evoluir, às vezes ele não vai evoluir tecnicamente, e o mais baixo vai. Se você fizer um estudo com o mais baixo, provavelmente ele vai atingir o pico maturacional dele, daqui a alguns anos ele vai conseguir ficar da mesma altura do anterior, de 1,80 m, até para mais e mais técnico. Então isso é um erro que a gente comete muito na base, não só aqui em Rondônia, em vários lugares do Brasil, que a gente olha muito o atleta pela estatura, e às vezes não é, né? A gente tem que olhar o atleta mais pela qualidade técnica dele, claro, fazer estudos para ver se ele vai maturacionar, se ele vai realmente crescer, porque hoje os clubes querem jogadores muito fortes, né, muito grandes, a gente está perdendo um pouco a qualidade técnica do atleta, a gente está indo para um futebol de muita força, a gente está indo para um futebol que os clubes estão treinando muito a parte defensiva, e a gente tem que saber lidar muito com essas infiltrações nesses espaços defensivos. Então, não é possível, eu acho que não é possível a gente jogar o sub-13 contra o sub-18 muito pela força, né? A chance da gente machucar um menino de 13 anos contra um de 18 é grande. Agora, se você pegar um de 18 que tem a mesma estatura ali, a mesma força física contra um sub-13, às vezes o sub-13 é até melhor tecnicamente do que um atleta de 18 anos. Então, vai muito nessa linha aí. Esse é o professor Luiz André, preparador físico, novinho, Vanderlei, fez 25 agora, tá certo? Eu disse para ele, inclusive essa semana teve aqui uma celeuma, né? Eu não ia nem puxar essa coisa, uma coisa rápida, né? O Luiz fez um comentário em cima de uma live aí do amigo da gente, no Facebook, e aí teve um presidente do clube que deu uma beliscada nele para pesado, sabe? E aí o cara disse, o que é que tu já fez no futebol? Quer dizer, o Luiz se sentiu ofendido, eu também achei que foi puxado, mas eu já estou sabendo que daqui a pouco ele vai ser contratado por esse time, eu estou sabendo, viu? Eu vou dizer o nome aqui, ele não vai ficar com raiva de mim, e eu sei que ele também já se sentiu que a coisa foi puxada. Foi o Maranhão, do Porto Velho Esporte Clube, o Vanderlei, e disse assim, o que é que tu já ganhou, o que é que tu já fez no futebol? Aí o Luiz sentiu, não disse nem o nome. Eu digo, Luiz, vamos segunda-feira, a gente vai abrir o coração e o Luiz André, a próxima passagem vai ser no meu tricolor lá na base aérea. Eu sou Porto Velho, viu? Vanderlei Corrêa. Às vezes você é refém. A preparação física não depende, não vai ganhar títulos, mas ela vai ser fundamental para isso, né? Ela faz parte aí de um tripé, que é a preparação física, a estrutura de clube, essas coisas e tal. Então, eu nem sei do que se trata essa acusação que foi feita aí, mas enfim, esse comentário. Não, só pela extensão, só pelo tanto de tempo que ele tem no futebol. Ele tem 5 anos no futebol, sendo que 3 no profissional, né, Luiz?
e 2 3 anos de futebol profissional, isso. Pois é. A brincadeira foi essa. Até falar sobre isso rapidinho, ô Luiz. A gente até conversou, ontem eu liguei para ele, a gente trocou uma ideia legal. Vamos fazer uma live. Vocês já estão bem? Eu tô já, dizendo, a gente conversou, né? A gente vai fazer uma live no meu Instagram recente para falar um pouco sobre futebol de Rondônia. Eu costumo falar que eu sou completamente curioso, velho. Eu sou perguntador, eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas, eu gosto de aprender, eu gosto de ler o blog do Luiz Carlos, que é cheio de informação muito boa. Eu ligo para o Antônio Carlos Melo do Palmeiras para tirar informação, eu ligo para o Flávio Grava do Corinthians, eu vou perguntando, o professor Thiago Batissou, uma pessoa que eu sou completamente fã, a gente conversa muito, né? Então, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para crescer junto. Eu acho que a parte acadêmica é fundamental para o desenvolvimento do futebol de Rondônia, precisa muito. Eu vim da faculdade, eu não tive contato com futebol dentro da faculdade, né? Eu acho que isso falta, eu acho que isso é importante para o desenvolvimento do futebol no nosso estado. A gente vê em clube grande aí, o acadêmico sai da faculdade, já entra como estagiário num clube grande, já fica passando por vários setores para aprender, para desenvolver. Isso aqui não tem. Eu fui pro futebol aqui e eu aprendi na raça, cara. Eu aprendi sozinho, eu fui perguntando, fui estudando, fui buscando, fui indo para fora fazer curso. Então, eu acho que a parte acadêmica é importante, sim, no futebol. Precisa. Inclusive, eu e o Alisson, a gente está fazendo um estudo sobre futebol de base. A gente vai fazer um estudo comparativo. Logo a gente vai conseguir ter os dados para divulgar aqui nas nossas redes sociais. Então, é importante, sim. E a gente está junto para ajudar, né? Agora, é engraçado, né? Você tem uma faculdade aí, tem educação física, a gente vive num país do futebol, e o cara se forma em educação física e ele não tem contato com futebol, né? É uma coisa assim meio surreal, né? Você fala, cara, peraí, você tem contato com quem, então? Com dama? Com jogo de xadrez? Com não sei o quê? Pô, é o país do futebol, cara. É o país do futebol, só respira futebol. Você vê que o país para ver futebol aos finais de semana, no domingo. Você vê o povo ficando doente aí porque não tem futebol para ver, não sei o quê. E aí, como que você quer investir, você quer crescer nisso aí, sendo que as faculdades, a academia, né, que é onde você pode ter um contato, o cara já sair dali mais ou menos, né, encaminhado ali, o cara não tem contato, ele fica trabalhando outros esportes ali que não tem nada a ver com futebol. Vai entender um negócio desse, né? A comparação com os Estados Unidos, né, que você tem futebol americano universitário. O cara que já quer ser treinador, quer ser preparador físico, ele já tem ali a categoria de base dele ali, ele já vai fazendo aquele trabalho, ele já sai dali pronto para ir para um clube, praticamente, né? Então, são umas coisas, assim, no caso do professor Luiz André, ainda correu atrás e tal, e quantos outros que às vezes não ficam pelo caminho, porque não tem aquele estímulo, aí o cara, se não tivesse a mesma gana para correr atrás, poderia às vezes ser um grande profissional, mas não tem, porque fica por isso mesmo, fica só na teoria, né? Fica só naquela teoria e não tem a prática. Pensa o negócio, né? É manco, né, o sistema nosso, né? Não sei qual é a opinião de vocês. Não, eu concordo plenamente. E eu ainda te digo mais, até para arbitragem, por exemplo, Vanderlei. Tá entendendo? Se você for atrás, se você for num curso de educação física, e se você for atrás de formar árbitros de futebol, e os caras têm que vir de um local desse. É difícil, né, Luiz? Não tem, é complicado. Então, tem a parte da arbitragem de futebol, tem essa parte de preparação física mesmo. Os caras vão para a academia e tal, mas para o futebol é muito complicado. Quando eu vejo um cara desse super interessado, ele, o Paulo Eduardo, que já esteve aqui com a gente no esporte.com, o Alisson, né, que é o Alisson é mais da parte de gestão. Então, eu acho muito legal esse interesse dessa meninada. E são jovens, rapaz. Vanderlei, eu escrevi, o Luiz disse que gosta de ler o blog, eu vou te passar depois, vou te dar um endereço, viu, Luiz? De um jornalista que vai te contar muita história boa, que já me autoriza aqui ao vivo. Vanderlei Corrêa, lá de São Paulo, viu? É mais um que você vai... Pode ser, Vanderlei? Claro, fica à vontade. Pode, precisando de alguma coisa. Ele faz na semana. Ele faz na semana, durante a semana, pelo Instagram, tá certo? Ele faz 1 hora, né, com uma pessoa interessante, eu estou sempre vendo lá, tá certo? A live. YouTube, né? YouTube. E tem história, viu, o Luiz André?
Aliás, esses dias você estava falando do Melo, e um dos meus entrevistados esses dias foi o Maurício Copertino, que é auxiliar técnico do Luxemburgo, trabalha junto com o Melo agora, da mesma comissão técnica. Por que do Maurício Copertino? Porque ele atuou, ele jogou no Santos, ele começou a carreira profissional dele no Santos Futebol Clube. Ele trabalhou nas categorias de base da seleção brasileira junto com o Galo. Depois ele foi para a China, foi técnico na China, e aí voltou para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, olha o que é a oportunidade quando ela aparece, né? O cara estava preparado, já tinha ido para a China, não sei o quê. O Luxemburgo recebeu a proposta para ir para a China, né? E o David era o auxiliar dele no Cruzeiro. David Gago, aquele atacante que era gago lá. Sim. Só que aí a esposa do David ia ter filho, alguma coisa assim. O David não quis ir para a China. E aí buscou lá quem que tinha um conhecimento de China, que já estava trabalhando em comissão técnica, essas coisas, o Maurício Copertino. O Luxemburgo convidou, ele já conhecia a China, já foi para lá, ficou com o Luxemburgo. Quando voltou, o Luxemburgo levou para o Vasco e agora contratou para trabalhar com ele no Palmeiras. Mas é um cara assim que é igual o Luiz, está o tempo todo correndo atrás, por mais que ele tenha sido. Ele fala, eu fui um jogador normal, nada de excepcional, batia pra caramba, mas ele está se desenhando um grande técnico. Ele falou, eu fui técnico já na China, mas eu tinha que trabalhar aqui com alguém, dar 2 passos para trás e trabalhar com um cara de nome, tipo Luxemburgo, que a gente se deu muito bem, né? Quem não conhece o Luxemburgo, né, meu? 5 vezes campeão brasileiro e tal. E aí, agora, daqui a pouco vai surgir um novo técnico, cara. Com certeza, pode ter certeza disso aí. Só reforçando, da comissão técnica do Fortaleza, um auxiliar do Rogério Ceni é um francês. Foi fazer curso lá fora, o Rogério Ceni, e aí ele traz agora. O cara sabe, é expulso, a vista de expulso é lá do auxiliar técnico, mas também é dessa área de desempenho, não sei o que. Ele já assumiu até o Fortaleza também, algumas vezes que o Rogério não pôde. Vanderlei e Luiz, eu publiquei esse final de semana no meu blog, é o seguinte, uma pequena reforma, não diria, um investimento, que o Florestão lá, o estádio lá, o Antônio Aquino, lá do Acre, eles estão colocando essas lâmpadas LED, né, a iluminação agora, acabar com a sombra e tudo. Aí publiquei também que o Romeirão, lá em Juazeiro do Norte, acho que o Vanderlei deve conhecer, o Luiz, não, Juazeiro do Norte é a terra do Icasa, do Guarani de Juazeiro, e agora Barbalha, fica ali tudo pertinho, e o Romeirão, eles estão investindo 80 milhões, realmente é um dinheirão, mas está fazendo um estádio multiuso. Aí, quando eu coloco uma coisa dessa, o pessoal começa, que a federação fazer estádio, eu acho complicado. O problema é os órgãos públicos aqui que não se interessam. E aí eu pergunto o Luiz André, o futebol também, é claro, merece um local melhor para poder crescer esse nosso futebol, principalmente da capital, né, Luiz? Com certeza. A gente tem que ter uma estrutura para a gente trabalhar, né? Até tocando no assunto sobre que a gente tocou no meio acadêmico, também não adianta a gente sair de uma faculdade e também não ter onde trabalhar, né? Acho que por isso que não é muito abordado esse tema, porque a gente, infelizmente, não tem futebol o ano todo para a gente trabalhar aqui em Rondônia. A gente sai da faculdade e a gente é instruído para ir para a academia, porque é onde a gente vai conseguir trabalhar no todo. A gente não vai largar um emprego na academia para trabalhar 3 meses e depois ficar desempregado. Então, é um processo muito amplo, é um processo muito grande, um processo muito complicado. Até de eu falar, porque às vezes eu sou um pouco duro, né, no jeito da forma que eu falo, e as pessoas podem entender errado. Mas é importante, sim, ter um estádio para a gente poder trabalhar, com conforto, principalmente. Por exemplo, esse ano, quando foi falado que ia fechar o estádio para reforma, eu falei, bacana. Se for colocar armário nos vestiários, se for colocar ar-condicionado nos vestiários, se for trocar o banco de reserva de trás do gol e colocar para lateral, se for trocar o gramado, colocar um gramado atual, um gramado bom de jogar, que tem em time de Série C, Iluminação. gramado de arena. Iluminação. Então, assim, se fosse as reformas, poderia ficar fechado 2 anos, se fosse para fazer essa reforma. Mas, como é para fazer as mesmas que faz todo ano, eu achei sacanagem. E no final das contas, não está pronto ainda, né?
Então, espero que se resolva, né? E parece que esse ano aconteceu tudo para não acontecer o campeonato também, né? Tiraram o estádio, depois vem a pandemia, não tinha onde a gente jogar, enfim. Acho que era tudo um sinal de Deus já para a gente não jogar esse campeonato, não. Esse ano é para ninguém jogar futebol. Né? Então, mas precisa sim, a gente precisa. E eu acho que não é só culpa do governo, não. E também não é só culpa da federação, muitas coisas que as pessoas falam aí, né? A gente sabe. Parte muito dos clubes. Vanderlei. Acho que é isso, né, Luiz? Já 30 minutinhos aí, já estouramos o nosso tempo. Muito bom o papo, né, Vanderlei? Muito bom. O papo fluiu aqui, a hora que você entra na parte mais... Você vê que o futebol, ele é muito amplo, né? Não é só os 90 minutos ali dentro de campo e a transmissão, essa coisa. Você tem todo um por trás, um bastidor de futebol que gera emprego, que movimenta, que cria sonhos, expectativas nas pessoas, enfim. Todo mundo tem uma... por isso que ele é muito forte, né? O futebol no mundo inteiro, e você faz o intercâmbio, você faz com que o futebol te leva para o mundo inteiro, né? Não só o jogador, mas preparador físico, técnico, o jornalista, enfim, todo mundo é uma coisa muito forte e eles deveriam cuidar com mais carinho disso aí. E o estado de Rondônia, todos os governos do estado de Rondônia que passaram por aí, quando eu morei aí, ninguém deu a mínima e continua não dando a mínima. Parece que é um favor eles têm de querer arrumar o estádio Aloysio Ferreira, das praças esportivas, não sei o que isso é uma obrigação do governo e é um direito do cidadão, ter essas áreas de lazer, essas coisas e tudo. Mas aí eles têm outras preocupações, sempre outras prioridades. Só que assim, não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a segurança. E quais são essas prioridades, então, né? Entra governo, sai governo, é um discurso muito bonito. Vamos arrumar o estádio, vamos fazendo assim. Mas é o mais do mesmo. Sempre assim, não muda, infelizmente. Professor Luiz André, olha, eu te agradeço. A gente está gravando esse programa aqui no domingo, já à noitinha. E, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre aqui ao nosso esporte.com, tá certo? E tomara que essa contratação dê certo, viu? Vou falar com o Maranhão. Tá bom, Luiz? Obrigado, hein, Luiz? Eu que agradeço. Na verdade, eu já fui procurado, né, por 2 clubes aqui do estado, agora nesse período. Antes mesmo da pandemia, eu estava quase certo com um do interior e outro agora me procurou. A gente vai deixar para ver o que acontece depois da pandemia. E eu que agradeço. Aproveitar aqui já convidar o Vanderlei para uma live aí futuramente no Instagram. O próprio Luiz Carlos tem muita história para a gente fazer também. Aproveitar esse período para a gente conversar e passar informação para o pessoal que a gente precisa muito disso, né? E obrigado pelo convite, sempre que precisar, é uma honra falar com grandes personalidades do nosso futebol. Hoje o Vanderlei não está aqui, né? Mas continua, já ouvi muito falar sobre ele, continua fazendo muito pelo nosso estado aí, através de divulgação aí, e a gente precisa de mais pessoas assim, a gente está todo mundo junto, né, para ajudar a desenvolver, a crescer. A gente não sabe até quando a gente fica aqui em Rondônia, mas no momento que tiver aqui a gente vai ajudar sim. Obrigado, viu? Esse foi o nosso esporte.com. Luiz, não sai daí agora não, até porque eu ainda passo para o Vanderlei, ele que encerra lá em São Paulo, e eu estou aqui em Porto Velho. Quarta-feira, nós estaremos aqui de volta, meu caro Vanderlei, sempre com um bate-papo legal, trazer uma pessoa aqui também para a gente conversar na quarta. Vanderlei, é contigo, Vanderlei. Grande abraço, Luiz Carlos Pereira, professor Luiz André, boa sorte para você, obrigado pela participação, e pode me convidar que eu participe sim, sem problema, só me avisa com antecedência, o dia que quiser, estou à disposição aqui, tá bom? Forte abraço para vocês. Uma boa tarde a todos e quarta-feira de volta no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Tchau, tchau, bom final de semana. Bom início de semana para vocês. Tchau, tchau.